Como já partilhamos no início da Santa Missa, a liturgia dominical, que fecha um ano litúrgico e também que irá começar o próximo, de 2024, os 2 primeiros domingos do Advento, vão falar da segunda vinda do Senhor e do juízo final. Os textos bíblicos nos ajudam a fazer esta reflexão. De que maneira estamos nos preparando para que o dia do juízo final seja um dia feliz? Que possamos receber do Senhor: venha participar da minha alegria, entre na minha glória. Nós vemos esses dias, as leituras, cada dia nos dizendo que caminho estamos fazendo, em que direção estamos caminhando. E muita gente quer entrar no céu, mas não quer escolher o caminho que leva ao céu. Então devemos ter sempre essa advertência: estreitos são o caminho e a porta que leva para a vida. Largos são o caminho e a porta que levam para a perdição. E o caminho estreito, poucos que passam por ele, diz o Evangelho. E o caminho largo, muitos vão por ele, diz também o mesmo Evangelho. Então não dá para viver aqui agindo de maneira contrária ao Evangelho com a certeza que vai entrar no céu. Eu entro no céu tendo o Evangelho como meu programa de vida. Minha vida é orientada não nos interesses e propostas do mundo, mas minha vida é orientada nos ensinamentos do Evangelho. A gente vai, às vezes, vivendo muitas enganações, levando uma vida de fé só aparente, superficial, às vezes até nas orações, orações superficiais que não traduz de fato aquela intenção que nos move no nosso viver e no nosso agir. Por isso, no Salmo já está: este povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, nós temos que unir a oração com as atitudes, com as intenções, as motivações. Então, a fé se manifesta no agir e no viver. Na igreja, celebramos a fé, fortalecemos a fé, alimentamos a fé. Fora da igreja, nós testemunhamos a fé. Nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso agir, nós vamos mostrar que somos cristãos, que somos igreja peregrina, igual o Evangelho, o canto inicial diz, que caminha para o céu. Olha a segunda leitura, uma importante advertência para esse caminho que somos chamados a fazer, chamado caminho da vigilância. Sermos vigilantes sempre para não distrairmos, para não igualarmos ao mundo. Por isso Paulo diz: não conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Então, não podemos deixar que o mundo nos domine. Não vos conformeis, não fiqueis iguais, concordes com um mundo em que muito não diz respeito ao Evangelho. Mas transformai-vos na vossa maneira de pensar e agir. Ou seja, põe o Evangelho em primeiro lugar na sua vida. Transformando-nos, transformaremos o mundo. Não é deixar o mundo nos transformar e nos desfigurar como cristãos. É amadurecer o ser cristão para agirmos no mundo e transformarmos o mundo. Torná-lo um ambiente em que os sinais do reino de Deus se faz presente. Porque ali agimos como bons cristãos. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Não durmamos, sejamos vigilantes e sóbrios. Não podemos ser cristãos que vivem aí distraídos de tudo, não durmamos. Sejamos vigilantes e sóbrios. Vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Esse dia é o dia do juízo final,
E nós já entramos, na direção do juízo final a partir do momento da nossa morte. Ali inicia também o processo do juízo particular, que vai se planificar no juízo final. E depois da nossa morte, a realidade não vai mudar para nós. Então, por isso, devemos estar sempre vigilantes. Não vamos dizer paz e segurança, está tudo bem, está tudo muito seguro. Aí nós caímos na distração. Nós achamos que está tudo favorável. E pode ser que não esteja tão favorável assim. Então, de repente, esse dia poderá vir a destruição, e não poderão escapar. Vós, meus irmãos, não estáis nas trevas. Todos os dias temos que nos questionar, será que não estamos nas trevas? Será que não estamos no pecado? Que são sinais de trevas na vida cristã? A falta de cuidar bem da espiritualidade, a falta de oração. Há o egoísmo, o individualismo, a indiferença, a falta, a crueldade, a injustiça, a ganância. Coisas que às vezes vão nos escravizando como propostas do mundo. A desordem sexual, tantas coisas que às vezes vão nos escravizando como propostas do mundo. A verdade vos libertará. Coloque o Evangelho em primeiro lugar na sua vida, que você não vai viver o egoísmo, nem o individualismo, nem a ganância, nem a mentira, nem a promiscuidade. Põe o Evangelho. Ele orienta as nossas boas atitudes. Ele não nos deixa ficar nas trevas. Somos chamados a viver essa liberdade, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Sois filhos da luz, não sois das trevas, mas sois filhos da luz. Filhos do dia. Indo na direção da primeira leitura e do Evangelho, nós vemos uma bonita relação dos chamados talentos. Então, esse homem que viajou, Jesus veio, realizou a obra da redenção, concluiu essa obra, nos tirou da escravidão do pecado e da morte, voltou para o Pai. Esse homem viajou para o estrangeiro. Jesus está ilustrando. Ele é o Senhor, nós somos os servos, somos os discípulos. O que o servo espera, o que o Senhor espera do servo? Boas atitudes, atitudes que venham a agradá-lo. O servo é aquele que se empenha em fazer maximamente a vontade do seu Senhor. Então está aqui a igreja discípula, a igreja serva. Jesus volta para o Pai, reúne os discípulos, envia a igreja. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele realizou a vontade do Pai, revestido do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Depois ele vai chamar a igreja de volta. O Pai me enviou, eu vim pela vontade do Pai, meu alimento é fazer a vontade do Pai. O Pai confirma o Filho até o momento da cruz. Glorifica teu Filho, o Pai, já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então o Filho é fiel ao Pai até o momento de se entregar na cruz. A igreja discípula é chamada também, enviada pelo Cristo, recebendo o Espírito Santo como ele recebeu e agora tendo o Evangelho. As palavras que vos digo, não é minha, é do Pai que me enviou. Eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus então vai pedir da igreja discípula para também fazer a vossa vontade. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Como eu servi-vos aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Vai e faz o mesmo. A igreja discípula é chamada a repetir o que Jesus fez. O que significa? Viver o Evangelho. Os talentos. Então, que de maneira estamos multiplicando 2 talentos principalmente.
O talento do amor a Deus e o talento do amor ao próximo. No dia do juízo final nos será perguntado: o que fizeste desse talento? Recebeu o Evangelho, recebeu o Espírito Santo, recebeu a graça da redenção, fomos tirados da escravidão do pecado e da morte. O que fizemos desse talento? O que nós estamos fazendo do talento da obra da redenção, do qual a igreja está revestida? Ela teve novo nascimento em Cristo, recebeu o dom da filiação divina, não está mais escrava do pecado e da morte. Presta conta desse talento. Vamos prestar conta desse talento. Nós demos valor a esse talento de igreja que foi redimida por Cristo, para não mais se deixar escravizar no pecado e na morte. E o talento do amor a Deus, de que maneira estamos manifestando no mundo em que vivemos o nosso amor a Deus? Como está a nossa união, nossa intimidade com Deus? Como está a nossa vida espiritual? Como valorizamos o que é de Deus? Poucos dias veio: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que valor estamos dando à vida das pessoas, que é dom de Deus? Que valor estamos dando à criação, que é dom de Deus? Hoje é o Dia Mundial dos Pobres. Papa Francisco nos deu a mensagem que pode ser lida durante essa semana. Buscou no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. Não desvie o olhar do pobre. Não desvie o olhar do pobre. Não podemos desviar o olhar daqueles que estão nas tribulações, daqueles que estão nas dificuldades, daqueles que estão na privação. O Papa, nessa mensagem, diz: a pobreza tem aumentado no mundo como um rio caudaloso que transborda, porque isso é mundial. E cada vez que promove-se uma guerra, igual estão acontecendo agora, mais pobreza e sofrimento se espalham no mundo. Essa pobreza, esse rio caudaloso, vai transbordando. E o Papa diz ao mesmo tempo: e o grito dos pobres vai intensificando. Não podemos ficar indiferentes à pobreza que aumenta e o grito dos pobres que estão à nossa volta, pedindo nossa atenção, pedindo para não desviarmos os olhos deles. Ao talento, o talento do amor ao próximo. Não podemos aumentar esse rio, o rio que faz aumentar a pobreza, que coloca mais gente no sofrimento, em vida difícil. E o Papa lembra tantas coisas que fazem aumentar a pobreza, tantas situações atuais que fazem com que alguns vivam em condições financeiras mais favoráveis e que para outros a situação de pobreza vai se agravando. E aí há muitos gritos, muitos rumores, como está lá no Apocalipse, muitos ais. Muita gente não lhe resta mais a não ser dizer: ai, não tenho ninguém por mim. Estou socialmente abandonado. Estou humanamente abandonado. Estou no relento. E a pessoa às vezes só tem o ai diante de Deus. Não suporto mais esta vida. Então, são alertas, do talento. O talento do amor. O Pai, o Filho veio até nós nos mostrar o quanto o Pai nos ama. E demonstrou esse amor pelas pessoas. Em muitos momentos, Jesus debruça sobre os caídos. O bom samaritano é o sinal mais pleno e perfeito dessa atitude de Jesus. Usou de compaixão e de misericórdia, sobre sofrer com os que sofrem, perdoar os que estão, às vezes, vivendo também os conflitos, do ódio e de tantas atitudes que desencadeiam por falta de perdão. Então Jesus vai perguntar: o que fizeste do talento da misericórdia? O que fizeste do talento da compaixão? Tivemos compaixão de quem estava caído? Fomos capazes de perdoar diante de ofensas e de situações de conflito? É a misericórdia. Então aí estão os talentos do Evangelho.
De que maneira nós trabalhamos esse talento todos os dias? De que maneira testemunhamos esses talentos todos os dias? E domingo que vem teremos Cristo Rei, e o Evangelho será as obras de misericórdia. Estava com fome, estava com sede, estava nu, estava doente, estava preso e era estrangeiro. Estava na fragilidade, estava na vulnerabilidade. Estendestes a mão, cuidastes de mim? É isso que vai ser nos perguntado. Olha o talento. O talento está aí. Não uma espiritualidade de uma fé intimista. Jesus está no meu coração. Mas Jesus não muda minhas atitudes. Esse Jesus que está no nosso coração precisa nos converter. Esse Jesus que está no nosso coração precisa mudar as nossas atitudes, torná-las fraternas. Senão pode ser mentira, como diz a carta de São João e de São Tiago. A fé sem obras é morta. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o próximo a quem se vê, é mentiroso. Então são fé que nós chamamos fé intimista. É uma fé enganosa. É uma fé que eu coloco à sua medida. Não é a fé que o Evangelho pede. Não é a fé que o Evangelho ensina. Não é a fé que nos leva às atitudes de Jesus. Isto é a conversão. Então é esse talento que nós somos chamados a administrar, multiplicado todos os dias. O talento do amor a Deus e o talento do amor ao próximo. Finalizo com o texto da primeira leitura, que nos veio dos Provérbios, fala de uma mulher. Só que aqui o Evangelho não quer exaltar uma mulher prendada, porque como está falando de talentos, o Evangelho falou de uma mulher de talentos, de uma mulher prendada. Por que a igreja pôs essa leitura aqui hoje em contraposto ao Evangelho? Ou de forma complementar ao Evangelho? Ou como um chamado para a escuta do Evangelho? Porque aqui, quando se fala de esposa e seu marido, está falando de Cristo, o patrão que viajou e deixou sua esposa no mundo. A igreja é a esposa. A igreja que é chamada a ser essa mulher virtuosa e prendada, que agrada em tudo o seu marido. No caso, é o servo que quer agradar o seu Senhor. Então, por isso a igreja pôs essa primeira leitura hoje para também falar dos talentos da vida cristã, para falar da missão da igreja. A igreja deve ser essa mulher forte. Ela vale mais do que joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. A igreja, o marido, Cristo, quer confiar na sua igreja plenamente. Essa igreja que é fiel na vivência do Evangelho. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto. Como estamos diante de Cristo, o Senhor, sendo nós os servos e os discípulos? Temos dado verdadeira alegria ao nosso Senhor, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso exemplo de fé? Procura lã e linho. Aqui vem um detalhamento dessas boas atitudes. Olha o que vem. Estende a mão para a roca. Não, mais um pouco abaixo. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos aos pobres. Nossa igreja tem tido essa atitude, não só no sentido de dar cesta básica, mas no sentido de ser bom samaritano, de debruçar, cuidar desses que estão marginalizados. Quero aqui ressaltar a grandeza das atitudes dos vicentinos. Temos vicentinos aqui? Se tiver, levanta a mão. Temos vicentinos aqui, poucos. Então, depois da pandemia, foi um bom motivo para muita gente não voltar às conferências. E os mais novos não estão sendo educados para participar das conferências. Porque ali fala dos pobres, das suas necessidades. Então, vamos também nos organizar para participar na sociedade dessas instituições, sendo católicas ou não, que fazem o bem às pessoas de maneira gratuita, de forma voluntária. Empenha-se para ser uma mão estendida,
para aqueles que estão vivendo desemprego, para aqueles que estão na enfermidade, por aqueles que não podem comprar o seu medicamento, por aqueles que precisam de alguma ajuda. Então vamos entre nós melhorar estas práticas. Temos muitas delas que merecem reconhecimento. Quero agradecer muitas organizações da sociedade civil que têm voluntariados bonitos e procura fazer o bem às pessoas. Nós temos a nossa Caritas Diocesana, já vai muito lentamente. Eu gostaria que ela já tivesse avançado bem mais. Mas temos que melhorar o nosso voluntariado para as questões sociais. E a Caritas precisa desse voluntariado. Um programa que quer desenvolver na Caritas, na linha da promoção humana, é uma proposta, um programa relacionado a conter a evasão escolar. Daquele aluno que dificilmente vai passar do 9º ano para o ensino médio. Daquele aluno que dificilmente vai passar do ensino médio para um curso técnico ou uma faculdade. Então, se nós queremos melhorar as situações adiante, temos que tomar atitudes nas bases, porque nós muitas vezes ficamos presos nas consequências e nos perdemos nelas e não vamos às causas. Como fazer para construir uma mudança? Você só constrói uma mudança trabalhando na base. Dar cesta básica para nós cristãos é um ato de misericórdia que não podemos deixar de fazer. Mas só que ela não vai mudar a realidade. Mudar a realidade precisa agir na base, de onde está vindo a situação de vida das pessoas que faz com que elas fiquem excluídas da vida social. E não duvidamos que a educação é um desses caminhos, levado a sério. Mas se tudo naquela família está muito precário, aquele aluno perde o interesse dos estudos, abandona facilmente a escola, porque não tem muita perspectiva de futuro. Então, aqui nós temos que agir. Quero que a nossa Caritas tenha um programa de apoio a esses alunos, seja com uma pequena bolsa, seja com o auxílio de um psicólogo, de um assistente social, de um catequista, e trabalhando ali uma base valorativa e um incentivo à continuidade nos estudos, para que acreditem no futuro. Os nossos adolescentes e jovens não estão acreditando no futuro, porque o mundo está muito inseguro e incerto para eles. E muito facilmente abandonam os estudos. E até filhos, às vezes, de família que pode pagar bem os estudos, mostram-se muitas vezes desinteressados pelos estudos. E enganam até os pais, porque vê que não tem muita perspectiva de futuro. Nós temos que melhorar esses ambientes. Então, a igreja é chamada a agir nessas realidades. Estende a mão, abre a mão para os necessitados e estende a mão aos pobres. O encanto é enganador, não podemos viver de aparências. Isso tudo passa. A beleza é passageira. Não adianta viver de exterioridade. Tudo isso vai passar. A mulher que teme o Senhor, esta sim merece louvor. Esta deve ser a igreja. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na pelas suas obras. Como que a igreja deve se apresentar aí? Vejam vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Não é isso que está no Evangelho? Como termina esse texto? Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Louvem nas suas obras. É a obra que a igreja faz, o bem que a igreja faz no mundo, que faz com que ela seja reconhecida como importante de Deus. Se ela não se mostrar lá com as boas obras, ninguém vai querer entrar aqui, porque não vê sentido no que se faz aqui. Então, nós temos que dar esse passo para que na praça a igreja seja louvada pelas suas obras, pelo bem e o bom testemunho, o bom exemplo que os cristãos dão no mundo, como aqueles que administram bem o talento recebido pelo seu Senhor, do seu Senhor. Assim seja.